dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz. Graça e paz para todos os que estão aqui sintonizados. Graça e paz para os ouvintes da Rádio Alelaba. Mais uma vez eu tô aqui, né, fazendo essa participação para este programa. Eu costumo dizer que este programa é uma bênção de Deus. E, né, que Jesus Cristo continue capacitando mais as nossas irmãs Ana Carla, Isa, irmã Janete, irmã Viviane e outras irmãs, né, que fazem parte do corpo de Cristo, né, do qual eu faço parte também, apesar de eu morar longe, né. Nós sabemos que o corpo de Cristo, ele é, em primeiro lugar, espiritual e depois é material também. Mas o fato de eu estar aqui tão longe, olha, o que nos aproxima, né? As mídias. Hoje em dia, a facilidade de estar aqui, né? Os vídeos, a rádio. Eu digo para vocês que eu tô tentando, né? Aqui eu tô muito insegura porque eu não tenho muita habilidade nisso. Eu sou uma pessoa que não faço muito parte das redes sociais por opção. Eu sou uma pessoa um pouco... Não gosto muito de me expor por meio das redes sociais. Nessa parte eu sou meio reservada. Mas eu decidi estar fazendo esta participação por dois motivos. O primeiro motivo é que nós temos tantas coisas maravilhosas para falar, né? Nós temos tantas coisas boas. As coisas boas que nos aconteceram também foi por causa de coisas ruins. Mas se tratando de coisas ruins, o que me incentivou a fazer mais esse vídeo, por exemplo, e estar aqui falando com vocês, é porque eu percebo tanta sagacidade, tanta vontade de tantas pessoas que se disponibilizam, né, que estão aqui nas redes sociais o tempo todo, falando de tantas coisas que não edificam as suas próprias vidas, não é? Falando mentiras, inventando histórias, ilusões, e com isso vendendo, né, estas coisas, porque disse que quando nós vimos e ouvimos, nós trazemos isso para dentro de nós, né? Nos alimentamos de uma certa forma quando a gente vê estas coisas acontecendo. Aí, a minha timidez, por exemplo, de falar sobre isso, às vezes eu fico me comparando, né? Tais pessoas que têm tanta habilidade aqui de estar aqui falando tão eloquentemente, né? Falando estas coisas. E aí eu me sinto meio assim, meu Deus, não, Jesus, eu não posso me expor assim nos vídeos, né? Para falar o que vão pensar de mim. Até porque, assim, eu fico pensando o que vão pensar, né? Porque primeiro que eu tô me expondo, vocês estão aqui me vendo. E a minha insegurança maior é do tipo, será que eu tô me expressando direito? Será que eu não tô falando aqui alguma bobagem? Alguma coisa que venha de alguma maneira ofender alguém? Ou alguém que me conhece fala, nossa, Ivone tá ali, né, se expondo, falando alguma coisa. Mas nós temos, eu penso, né? Tomei essa decisão por essas duas situações, né? Se tem pessoas, né, com tanta vontade e fazendo, praticando estas coisas, e outras também pessoas de Deus se esforçando para falar algo que é verdadeiro, algo que é precioso, algo que é maravilhoso, e que também estas coisas precisam ser anunciadas, então eu não posso ficar para trás. Então eu tenho que reunir coragem, né, para estar aqui junto com vocês e falar
é aquilo que eu tenho recebido, né? A palavra de Cristo diz: de graça recebeste e de graça dai. Então, eu estou aqui para dividir com vocês aquilo que eu tenho de mais precioso, que é Jesus Cristo, o Senhor da vida. É a coisa mais preciosa que eu tenho, é a coisa mais maravilhosa que eu tenho. Cada dia mais, eu não me envergonho deste Jesus, desta palavra maravilhosa, porque para minha vida, ela é o poder de Deus. Ela é a vitória de Deus, ela é a saúde de Deus para minha vida, saúde física, mental e espiritual, né? Nós estamos aqui nesse mês, né, do setembro, outubro rosa, o setembro foi da questão de suicídio, né? E estamos aqui, então, em um momento, né, que escolheram esses 2 meses para falarem de coisas que são tão presentes na nossa vida, né? Que são as angústias, as aflições, por questões de saúde, né? Saúde mental e saúde física, né? Que é as enfermidades que assolam a nossa vida. Já ouvimos tantas coisas do Espírito Santo nesses últimos 2 meses, né? Nos alimentamos muito de coisas maravilhosas. E ainda voltando a falar sobre estar aqui nas redes e pessoas que fazem muito isso, né? Sem responsabilidade, muitas vezes estão aqui expondo coisas que afetam a vida de outras. Eu quero o máximo que eu puder, né, ser sincera com todos vocês, né? Eu espero estar sendo sincera o máximo que vocês venham perceber que o que eu vou falar é de fato verdade, né? Pelo menos o que aconteceu com a minha vida. Também quero incentivar outras pessoas, né, que fazem parte do nosso corpo, que também tem muita coisa linda, bonita para falar, para expor, né? Falar de fato, porque é tão maravilhoso quando a gente recebe uma coisa boa e a gente guardar para si. Meu Deus, é muito ruim guardar só para si. Você quer espalhar para todo mundo, quer falar para o mundo inteiro, né? Que você recebeu algo maravilhoso, algo magnífico. E logo quando a gente recebe isso, você quer tão bom que você quer implantar aquilo na outra pessoa. Fala, olha pessoa, foi maravilhoso, você não sabe o quanto foi maravilhoso comigo. Aí a pessoa que não passou, né, pelo que você passou, olha assim e fala, né, pirou de vez, enlouqueceu. Mas, isto que acontece conosco, que parece loucura, né? O próprio Evangelho diz que as coisas realmente de Deus são uma loucura para os incrédulos. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero compartilhar um texto do Evangelho que fala a respeito da incredulidade das pessoas, né? Eu quero ler com vocês esse texto aqui, que se encontra em Marcos, no capítulo 6. Jesus estava em Nazaré, cidade onde ele cresceu, né? Ele e seus irmãos, o texto aqui fala que Jesus estava lá em Nazaré e partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, e irmão de Tiago, e de Jesus, e de Judas, e de Simão?
E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua própria pátria, entre os seus parentes, e na sua casa, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E procurou as aldeias vizinhas ensinando. Veja só, no lugar aonde Jesus cresceu, as pessoas só o conheciam, né? Como o filho do carpinteiro. Na verdade, o carpinteiro também, porque Jesus exercia a função do pai dele, José. Na questão humana, né? Jesus, humanamente falando, não era um sem o que fazer, não, viu? Jesus era uma pessoa muito ocupada. Ajudava o seu pai José, seu padrasto, né, José, nas obras, né, no trabalho e com certeza nas coisas de casa também. Jesus era este Senhor, né? Quando eu estava falando antes sobre os jovens, as crianças e os adolescentes estarem destruídos por não conhecerem Jesus Cristo, o que acontece? Eu tava ouvindo a mensagem do Espírito Santo por meio da irmã Janete agora de manhã, e ela citou um outro texto que retrata muito nós, né? As pessoas que diz conhecer Jesus, que diz estar com Jesus, né? E na verdade estão com Jesus. No caso aqui de Nazaré, eles conheciam tanto Jesus que eles falaram assim, se admiravam. Nossa, vem cá, essa pessoa que cura, que liberta, que transforma, é aquela pessoa que nós vimos crescer aí, filho de José, filho de Maria. Filho de Maria, suas irmãs não são fulana de tal e fulana de tal? Seus irmãos aqui não é Judas, Tiago? Os filhos de José, filho de Maria? E de onde então vem este, né? Trazendo estas maravilhas? As pessoas que sabiam quem era Jesus, estavam ali, né? Cresceram ali vendo Jesus, não enxergavam em Jesus o Pai, o Cristo, o verdadeiro Deus, né? Quando no texto que a irmã Janete estava meditando conosco hoje, Jesus estava no barco com os discípulos e aconteceu uma grande tempestade. Olha, Jesus está conosco no nosso barco. De repente acontece uma grande tempestade. Então, no desespero, no texto aqui, no caso dos discípulos de Jesus no passado, né, que não é diferente de nós hoje, Pedro, né, chegou para Jesus e desesperado, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa que nós vamos morrer? Vamos todos morrer. E o texto diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava calmo, sereno e tranquilo no barco, no meio da tempestade. Então, o texto diz que Jesus se levanta e Jesus dá a ordem. Jesus fala: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E o texto resume dizendo que os próprios discípulos de Jesus falavam assim: quem é este? Quem é esta pessoa que até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim
Nós conhecemos Ele porque Ele tá aqui sempre falando, né, da eternidade. Ele tá falando conosco a respeito do Pai. E isso é tão verdadeiro, nós acreditamos tanto nisso que nós estamos aqui com Ele, né? Os discípulos de Jesus seguiam Jesus, estavam com Jesus, ajudando Jesus a fazer a obra que ele veio a fazer, porque eles acreditavam em Jesus. Então, deixaram as suas próprias vidas de lado, né? Abriram mão das suas vidas cotidianas, né? Corriqueiras, trabalho, casa, família, trabalho, casa, família. E isso para quem é assim, né? Porque tem outras pessoas que têm outras atividades, né? Muitas até ilícitas, né? Tem tanto tempo para pecar, tem tanto tempo para fazer tanta coisa errada e só clama por Jesus, só busca por Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Muitas vezes conhecemos Jesus apenas de ouvir falar. Mas eu quero resumir esta minha participação aqui, dizendo que o Evangelho diz que não basta crermos, temos que ser aperfeiçoados. Então, eu espero que nesta manhã eu tenha compartilhado com vocês a respeito disso, de todos que estarem aqui participando comigo, tome uma atitude com relação a Jesus Cristo, sobre a sua fé, né? Sobre a nossa fé, né? Porque fé, a palavra fé significa trazer à existência o que não existe. É o firme fundamento das coisas que não existem fisicamente, né? Aos nossos olhos incrédulos, como o povo de Nazaré. E como também os seus discípulos, apesar de estarem com Jesus no barco, né? No momento da dor e da aflição, eles se desesperaram, né? Porque apesar deles estarem ouvindo as palavras de Jesus, tudo que Jesus falava a respeito do Pai, tudo que Jesus fazia, porque Jesus curou, Jesus libertou tantas pessoas de seus males, Jesus expulsou espíritos imundos da vida das pessoas, né? E mesmo assim, os discípulos ainda se perguntavam, né? E ainda se admiravam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus Cristo. Para finalizar essa minha participação, eu quero deixar mais um texto bíblico, né? Que eu creio, né? Que a palavra de Jesus é atualíssima, né? Com relação à nossa vida hoje. O texto está aqui em Lucas, no capítulo 23, verso 30, a partir do verso 30. Jesus sendo crucificado. Então, nesse texto de Lucas, no momento da crucificação, Jesus foi crucificado junto com os malfeitores. Olha, dois malfeitores. Malfeitores são pessoas que praticaram crimes, né? Praticaram crimes diante das nossas leis, ou seja, do nosso senso de justiça humana. Engraçado que crucificaram Jesus também por causa desse senso de justiça humana. Mas qual era o pecado de Jesus? Jesus foi crucificado, humanamente falando, por crime de opinião, né? Porque por que Jesus foi crucificado diante dos homens? Os homens julgaram que a opinião de Jesus era contrária à opinião deles, o que eles achavam que era verdade, né? Muitas vezes nós, como seus discípulos, acreditamos em verdades que na verdade não pertencem ao Espírito Santo. Eu mesma, quantas e quantas coisas eu já acreditei, quantas e quantas vezes eu já fui enganada. Eu mesma fui enganada com a minha própria opinião. Olha, eu acredito que isso é assim, 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 assim.
Mas uma coisa, meu coração sempre foi humilde. Diante de Cristo eu estou falando isso, até porque eu preciso, né, diante de Jesus não tem como se esconder, né? Eu posso me esconder das pessoas, né? Colocar uma máscara, me apresentar, ser uma pessoa que eu não sou, e muitas vezes ser eu mesma, né? Sendo eu mesma e desagradar muitas pessoas. Eu sou muito essa pessoa que, né, que tenho muitas pessoas que não gostam de mim. Às vezes me avaliam da primeira vez, assim, que me olham. Já me olham e já não gostei. Mas o que eu posso fazer, né? Se fizeram isso com Jesus, né? Sendo tão maravilhoso. No caso dos dois malfeitores, um deles ainda falava assim: você foi tão bom, curou tantas pessoas, você expulsou os espíritos imundos de tantas outras, você ressuscitou até mortos e agora está aqui junto comigo, sendo crucificado. Salva-te a ti mesmo e a mim. Eu que estou aqui também, nessa cruz maldita. E o outro, malfeitor, do outro lado, falava assim: tu, bate na tua boca, lava a tua boca aí com criolina antes de tu falar de Jesus. Porque eu e você pecamos, fizemos as coisas humanamente erradas. Mas esse aí, o que ele fez de errado? Então esta pessoa humildemente falou para Jesus: lembra, Senhor, de mim, porque eu não sou nada e eu estou até aqui disposto a pagar o preço do meu pecado. Mas se você é esta pessoa que você é mesmo, lembra de mim quando você estiver no teu reino, porque eu que estou aqui, né, sendo crucificado por causa dos meus erros, eu acredito que você tem um reino. Eu acredito em você. Eu acredito que você pode ter misericórdia de mim. Então, Jesus olha para este malfeitor e diz: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sempre falei com o meu coração humilde para Jesus, dizendo assim: nunca desista de mim, Jesus. Ainda que eu seja infiel, sempre seja fiel à minha pessoa. E tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Então, estou aqui para compartilhar isso com vocês, né? O amor do Pai que tem preservado a minha vida até aqui, que tem cuidado de mim, mesmo em meio a tantas blasfêmias, como aconteceu ali no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava sendo caluniado, injuriado, escarnecido. Jesus estava sendo desmoralizado. O nome de Jesus estava sendo desmoralizado. Porque os príncipes, aqui no texto diz que os príncipes dos sacerdotes eram adolescentes, né? Adolescentes e jovens, com certeza. Então, diz aqui, os príncipes dos principais dos sacerdotes zombavam, gargalhavam, né? E dizia: esse aí não é o Salvador? Então, irmãos, vamos confiar em Jesus, como foi dito hoje de manhã, sobre a questão da confiança, sobre a questão da perseverança na confiança. Vamos nos erguer, né? Eu estou falando isto para todos vocês que dizem acreditar em Jesus. E todos aqueles que já acreditam em Jesus, e como seus discípulos, né, que estavam no barco com Jesus, e até para aqueles incrédulos, como o povo de Nazaré, né? Então eu quero dizer que nesse texto aqui de Lucas, Jesus morrendo na cruz, Jesus doando a sua própria vida por amor a nós, Jesus clamou em alta voz e disse: está consumado. Está consumado. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Então, se eu e você não sabemos ainda o que fazemos, também não, estamos como pessoas que tivéssemos perdidas neste mundo. O primeiro conselho que eu lhe dou, né, como filha de Deus,
e como pessoa que confia, que acredita e que vive os frutos de Jesus Cristo, eu confio em Jesus, eu acredito em Jesus. Muitas coisas que têm acontecido comigo, muitas vezes vêm para tentar me parar, tentar parar a minha fé em Jesus. Mas eu creio no reino de Deus. E eu estou aqui compartilhando isso com você justamente porque eu quero compartilhar com você o reino de Deus, né? Como diz na oração, venha a nós o teu reino, seja feito conforme a tua vontade, tanto na terra como no céu. Alelaba, amém. Que Jesus Cristo nos proteja, nos abençoe, nos dê a sua graça, amém? Nós vamos orar nesse momento. Prepare o seu espírito, né? Olha, deixa eu falar outra coisa para finalizar, porque eu já falei muita coisa, né? Apesar de tudo. Não existe oração mais poderosa do que a sua. Não existe. A oração mais poderosa que existe é a sua. Quando você ora, você move os céus. Se a sua oração conseguir chegar no coração de Deus, você recebe o milagre na mesma hora. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela colocou no seu coração e ela determinou em si e disse: se eu tão somente tocar em suas vestes, então eu serei curada. Amém? Então, Senhor Jesus, nosso Pai querido, neste momento, Deus, eu quero te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, pela tua vida, pela tua maravilhosa vida. Através da tua palavra, Jesus, eu estou aqui com todas estas pessoas, meu Deus. Neste momento, eu preciso, Senhor, intercedo por elas e por mim, pela minha família, para que o Senhor venha de encontro ao nosso entendimento, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos livre de toda a amargura, de todo o mal, e que, acima de tudo, Senhor Jesus, nos livre de toda incredulidade. Amém.